1968. Os portões maciços de aço em São Bernardo do Campo fecharam com um estrondo ensurdecedor. Lá dentro, no escuro, fileiras de chassis nus e carrocerias de fibra de vidro, recém-moldadas, foram abandonadas sob uma espessa camada de poeira. A polícia militar havia lacrado o prédio. O maior projeto cívico da história automotiva do Brasil não terminou na linha de montagem, mas sob o frio toque de um mandado de busca. Apenas alguns anos antes, o cenário era de pura euforia. Quase 100 mil brasileiros comuns, enfermeiras, professores, operários, esvaziaram suas contas bancárias e entregaram suas economias suadas para financiar o Democrata, o primeiro carro 100% nacional. Uma fábrica monumental foi erguida, desafiando os titãs globais como Volkswagen e Ford. Havia protótipos brilhantes sob os holofotes, motores V6 projetados com paixão e a promessa de independência industrial. Mas em um piscar de olhos, o sonho desmoronou. As linhas de produção nunca operaram comercialmente. 100 mil investidores perderam absolutamente tudo, e a revolução prometida transformou-se em um cemitério silencioso, de fibra de vidro e promessas quebradas. Como um empreendimento colossal, erguido pelos ombros e pelas economias de uma nação inteira, evapora antes mesmo de vender seu primeiro veículo. Foi um caso clássico de ambição desmedida e incompetência financeira. Ou a fábrica Ibap foi brutalmente estrangulada em uma conspiração silenciosa, orquestrada por corporações estrangeiras e um regime ditatorial impiedoso. Bem-vindos à ascensão meteórica e à queda sombria da fábrica Ibap. Uma história sobre o preço letal de sonhar alto demais em um mercado onde as regras já estavam escritas por gigantes. No início da década de 1960, o Brasil era um país em profunda transformação, pulsando com a energia de uma nação que tentava encontrar o seu lugar no mundo moderno. Os ecos do lema 50 anos em 5, do ex-presidente Juscelino Kubitschek, ainda ressoavam na memória coletiva, e estradas de terra rasgavam o interior do continente, abrindo caminho para uma nova era de desenvolvimento. No entanto, as ruas recém-pavimentadas das grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, eram dominadas por silhuetas metálicas que falavam idiomas estrangeiros. Volkswagen, Ford, General Motors e Willys-Overland não apenas controlavam o nascente mercado automobilístico, elas ditavam as regras da economia de uma nação inteira. O Brasil, com seu vasto território e população crescente, havia se tornado um paraíso inexplorado e altamente lucrativo para as montadoras multinacionais. Elas instalavam suas fábricas em solo nacional, beneficiando-se fortemente de generosos incentivos governamentais, isenções fiscais e uma mão de obra abundante e barata. Mas o coração tecnológico, a engenharia avançada e, mais importante, os lucros exorbitantes dessas operações, inevitavelmente atravessavam o oceano de volta para as matrizes na Europa e nos Estados Unidos. Para o cidadão comum, possuir um carro era o símbolo máximo de status e modernidade. Mas o orgulho nacional parava na porta da garagem. O trabalhador brasileiro fabricava as peças, apertava os parafusos na linha de montagem e comprava os veículos. Mas as patentes e o capital pertenciam irrevogavelmente a forasteiros. O país era, em essência, uma gigantesca e submissa linha de produção de interesses externos. A simples ideia de uma montadora genuinamente nacional era tratada não apenas como um sonho impossível, mas como uma piada de mau gosto nos sofisticados círculos financeiros de São Paulo. É exatamente neste cenário de aparente submissão industrial que surge a figura magnética e polarizadora de Nelson Fernandes. Fernandes não era um herdeiro de fortunas centenárias, tampouco um executivo treinado nas impiedosas escolas de negócios de Detroit. Ele era um empresário audacioso, carismático e, acima de tudo, um homem que compreendia profundamente a alma e a frustração do povo brasileiro. Quando Fernandes olhava para os complexos industriais do ABC paulista, ele não via apenas galpões de aço, fumaça e progresso. Ele via uma hemorragia financeira silenciosa. Ele compreendia que enquanto o Brasil não dominasse a ponta da tecnologia e detivesse a propriedade de suas próprias indústrias essenciais,
estaria para sempre condenado a ser um ator coadjuvante no xadrez geopolítico e econômico global. Com uma retórica afiada e um inegável poder de persuasão, Fernandes começou a articular uma ideia que beirava a heresia econômica para a época. Construir, a partir do zero absoluto, uma fábrica de automóveis com capital 100% brasileiro, projetada por mentes brasileiras, para atender às necessidades reais e específicas do povo brasileiro. Ele argumentava com veemência que o país já possuía a capacidade técnica e a força de trabalho necessárias. O que faltava era a coragem política e empresarial para desafiar o intocável cartel estrangeiro. Sua visão não era puramente comercial, mas sim profundamente nacionalista. Ele queria devolver o orgulho a uma nação que, silenciosamente, ansiava por provar o seu verdadeiro valor no cenário mundial. Para materializar essa ambição colossal, Nelson Fernandes fundou a Indústria Brasileira de Automóveis Presidente, a fábrica IBAP. O nome Presidente não foi escolhido ao acaso. Ele evocava um senso de autoridade, soberania e a promessa inabalável de um líder industrial que não se curvaria às potências estrangeiras. A IBAP nasceu com um estatuto revolucionário e uma meta declarada que soava pelas ruas como um autêntico grito de guerra: produzir o melhor, mais robusto e mais acessível carro do país, garantindo que cada centavo de lucro permanecesse dentro das fronteiras nacionais para financiar o futuro do Brasil. O projeto rapidamente começou a tomar forma nas pranchetas de engenheiros entusiasmados, que viam na IBAP a oportunidade de suas vidas para criar algo puramente nacional. O plano diretor previa a construção de um complexo industrial moderno em São Bernardo do Campo, o epicentro da indústria automotiva, capaz de rivalizar frente a frente com as gigantescas instalações da Volkswagen. O carro dos sonhos precisava ser suficientemente forte para suportar as precárias estradas do interior do país, espaçoso para acomodar as grandes famílias brasileiras e, crucialmente, belo o bastante para competir em pé de igualdade com os luxuosos sedãs importados que desfilavam pelas avenidas da elite. No entanto, entre o papel de um projeto visionário e a fria realidade de uma linha de montagem, havia um abismo imenso que nenhuma retórica apaixonada poderia cruzar sem um gigantesco combustível financeiro. E foi aí que o sonho deparou-se com o seu primeiro muro de concreto. Construir uma montadora exige um fluxo de capital astronômico. Recursos na ordem de dezenas de milhões de dólares para adquirir maquinário pesado no exterior, erguer galpões siderúrgicos, garantir a folha de pagamento de milhares de operários e financiar a incerta pesquisa e desenvolvimento de um automóvel a partir do zero. Fernandes, imbuído de confiança, bateu nas pesadas portas de carvalho dos maiores e mais tradicionais bancos do Brasil. Apresentou seus projetos arquitetônicos, seus exaustivos relatórios de viabilidade econômica e defendeu sua visão com fervor. A resposta, invariavelmente, foi um eco de rejeição gélida e condescendente. Os banqueiros, muitos dos quais mantinham fortes laços de dependência com o capital estrangeiro e sentiam-se perfeitamente confortáveis no sistema estabelecido, recusaram-se a abrir os cofres. Para a elite financeira, financiar um Davi nacionalista em uma guerra declarada contra os inabaláveis Golias da indústria mundial era classificado como um risco inaceitável, uma verdadeira loucura financeira. O ceticismo era denso e sufocante. A mídia conservadora e os engravatados executivos das multinacionais observavam os primeiros movimentos de Fernandes com uma mistura de desprezo dissimulado e diversão cruel. Eles não conseguirão levantar um décimo dos fundos, sussurravam com arrogância nos bastidores exclusivos. A IBAP encontrava-se severamente isolada, sem o apoio logístico e fiscal do Estado, com o crédito bancário completamente bloqueado e cercada por inimigos formidáveis que torciam avidamente por seu fracasso prematuro e humilhante. A tensão era palpável e a falência parecia iminente antes mesmo da fundação ser escavada. Foi exatamente nesse momento de intensa pressão, de portas fechadas e sorrisos cínicos, que Nelson Fernandes tomou a decisão estratégica que mudaria definitivamente o curso da história automotiva sul-americana. Se as instituições financeiras,
que teoricamente deveriam fomentar e proteger os interesses da nação, viravam covardemente as costas para Baibap, ele não se rebaixaria a implorar. Ele contornaria todo o sistema oligárquico. Ele levaria a sua guerra, a sua urgência e o seu sonho diretamente para o tribunal das ruas. Ele pediria o dinheiro à única força neste país capaz de rivalizar em volume e paixão com os grandes bancos. O próprio povo brasileiro. A semente daquele que viria a ser o financiamento coletivo mais audacioso e estrondoso da história da América Latina estava finalmente plantada. E a verdadeira batalha, pelo coração, pela mente e pelas economias do Brasil, estava apenas prestes a começar. O plano de Nelson Fernandes para contornar o boicote do sistema financeiro tradicional era brilhante em sua simplicidade e absolutamente assustador em sua escala. Se os grandes bancos e as instituições de crédito estatais, curvados aos interesses das multinacionais, não financiariam a indústria brasileira de automóveis presidente, então o povo brasileiro o faria. Nascia assim, nas ruas de um país ávido por independência, uma das campanhas de arrecadação de fundos mais agressivas, apaixonadas e singulares de que se tem notícia na história econômica da América do Sul. Um verdadeiro financiamento coletivo décadas antes do termo sequer existir. A estratégia da IBAP não passava pelas tradicionais e exclusivas bolsas de valores, territórios frios onde o cidadão comum não tinha voz. Em vez disso, a empresa montou um verdadeiro exército de vendas, composto por milhares de representantes comerciais que operavam porta a porta, armados com pastas de couro, folhetos impressos em cores vibrantes, plantas arquitetônicas deslumbrantes do futuro complexo industrial e um discurso perfeitamente afinado com o sentimento de orgulho nacional. Esses vendedores percorreram o Brasil de ponta a ponta, de cidades prósperas no Sudeste a vilarejos remotos no interior do Nordeste. A mensagem ecoava através de programas de rádio, alto-falantes em praças públicas e conversas acaloradas nas calçadas. Eles não vendiam apenas um pedaço de papel. Eles vendiam uma passagem para o futuro. O objeto de todo esse desejo avassalador não era um conceito industrial abstrato. Ele tinha um nome, um rosto e uma promessa ousada. Ele foi orgulhosamente batizado de democrata. O nome era uma declaração direta de intenções. Um carro feito para o povo, financiado pelo povo e construído por mãos brasileiras. No entanto, o democrata estava longe de ser um veículo popular, rudimentar, ou um subproduto de engenharia barata. O projeto era tecnologicamente revolucionário para os padrões locais e exibia uma ambição que beirava a insolência. Enquanto as montadoras estrangeiras instaladas no Brasil ofereciam modelos compactos, espartanos e muitas vezes com projetos já defasados em suas matrizes europeias ou americanas, a IBAP prometia entregar um sedã de luxo. O design, que contou com o requinte visual e a consultoria de renomados estúdios italianos, exibia linhas aerodinâmicas arrojadas, faróis duplos agressivos e um espaço interno generoso, projetado milimetricamente para acomodar com conforto as grandes famílias brasileiras da época. Mas a verdadeira genialidade técnica do democrata, e também o seu maior risco, residia em seus materiais e em seu coração mecânico. Em vez da tradicional chapa de aço, a carroceria do veículo seria inteiramente moldada em fibra de vidro. Essa foi a cartada de mestre de Fernandes para contornar o monopólio estrangeiro. A fibra de vidro eliminava a necessidade das caríssimas, colossais e pesadas prensas de estampagem de aço, que exigiam milhões de dólares em investimentos iniciais que a IBAP não possuía. Além de leve e completamente imune à ferrugem tropical, a fibra permitia um design mais fluido e moderno. Sob o capô, o democrata abrigaria um motor V6 de 2,5 litros montado na traseira, um bloco de alumínio, um autêntico coração pulsante de engenharia avançada, concebido para entregar potência nas severas rodovias não pavimentadas do país e fluidez nas vias urbanas. Era um automóvel projetado para as realidades geográficas do Brasil, mas envelopado em uma aura de sofisticação de classe mundial. A campanha de vendas das ações foi um sucesso estrondoso, um fenômeno de massas que pegou a elite financeira,
a imprensa cética e os executivos das montadoras estrangeiras em um estado de choque absoluto. O apelo nacionalista ressoou de forma profunda e incontrolável. Quase 100 mil brasileiros abriram suas carteiras e assinaram os cheques. Não eram magnatas da indústria ou especuladores da alta roda paulistana. Eram professores do ensino público que comprometeram meses de seus modestos salários. Eram operários metalúrgicos que entregaram suas parcas economias guardadas em caixas de sapato. Eram motoristas de ônibus, enfermeiras, sapateiros e pequenos comerciantes. Para essas pessoas, comprar os títulos de fundação da IBAP não era uma mera transação financeira calculada visando dividendos futuros. Era um puro ato de patriotismo, um voto de confiança cego no potencial reprimido de sua terra natal. Em milhares de lares humildes, os certificados de ações da IBAP eram emoldurados e pendurados nas paredes das salas de estar com reverência, ao lado de fotografias de família. Aqueles pedaços de papel representavam a chance de dizer com orgulho: eu sou dono de uma parte do progresso soberano do meu país. O dinheiro fluiu como uma torrente incontrolável. Em pouco tempo, a IBAP acumulou um capital formidável. Havia fundos suficientes para comprar vastas extensões de terra, encomendar maquinário internacional de precisão e iniciar a construção de um complexo industrial faraônico na Via Anchieta, em São Bernardo do Campo. Nas bancas de jornal, o Democrata estampava as capas das principais revistas automotivas. As aparições públicas de maquetes e dos primeiros esboços atraíam multidões alucinadas. A euforia era inebriante, contagiante, e por um breve momento na história, Nelson Fernandes havia provado de forma inquestionável que o Brasil ansiava por sua própria indústria e estava disposto a pagar por ela. Mas sob a superfície cintilante dessa vitória cívica sem precedentes, uma pressão tectônica, silenciosa e aterradora, começava a se acumular. Vender um sonho no papel com eloquência e arrecadar milhões de dólares em ações é fundamentalmente um exercício de marketing e persuasão emocional. Transformar essa montanha de dinheiro em aço forjado, fibra de vidro moldada, milhares de engrenagens precisas e, finalmente, em uma linha de produção automotiva funcional, segura e comercialmente viável, é um labirinto brutal de física, engenharia e logística. Com as economias de vida de quase 100 mil cidadãos comuns trancadas em seus cofres, a IBAP não tinha mais espaço para a retórica política ou promessas etéreas. O nível de responsabilidade era esmagador. Um único fracasso não significaria apenas a falência de uma empresa, mas a traição imperdoável de uma nação inteira. A promessa estava sacramentada, o dinheiro estava na mesa, e o relógio implacável da indústria começara a correr. O Brasil observava, com a respiração suspensa e os olhos cheios de esperança, esperando que a magia dos folhetos se materializasse em metal. Agora a fábrica IBAP precisava fazer o mais difícil: acordar a máquina e fazê-la rugir. Com os cofres transbordando graças às economias de dezenas de milhares de brasileiros, a fábrica IBAP deixou de ser apenas um manifesto retórico e um projeto de papel. O dinheiro havia chegado, e com ele, a inegável e assustadora responsabilidade de transformar a utopia em realidade física. Era hora de erguer um império de concreto e aço. A escolha do local para a instalação da fábrica não poderia ter sido mais simbólica e provocativa. São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. Esta região, conhecida como o epicentro do ABC paulista, era o coração pulsante da indústria automotiva sul-americana. Era, essencialmente, o quintal das próprias corporações multinacionais que Nelson Fernandes havia jurado desafiar. A aquisição de um terreno colossal, com mais de 100 mil metros quadrados às margens da estratégica rodovia Anchieta, foi um choque de realidade para a concorrência. Até aquele momento, muitos executivos estrangeiros tratavam a IBAP como um delírio passageiro. Mas o som ensurdecedor dos tratores rasgando a terra e o erguer acelerado das gigantescas estruturas metálicas provaram que o desafio era real. A construção civil avançou em um ritmo frenético, quase febril. Galpões industriais monumentais começaram a dominar a paisagem,
pavimentando o solo com a fundação de um sonho de independência. O tamanho das instalações não era apenas uma necessidade logística. Era uma ferramenta de marketing vital, a prova física e visível de que o dinheiro do povo estava sendo convertido em poder industrial. Simultaneamente à construção, Fernandes iniciou uma complexa, cara e arriscada operação de logística internacional. Como o Brasil da época ainda não possuía uma cadeia de fornecimento capaz de produzir maquinário de precisão para a fabricação de automóveis em larga escala, a IBAP teve que buscar essas ferramentas no exterior. Navios cargueiros começaram a atracar no Porto de Santos, descarregando pesados tornos mecânicos, fresadoras de alta precisão e equipamentos de montagem de última geração. Era um maquinário de classe mundial, adquirido peça por peça, com o dinheiro suado de professores, operários e pequenos comerciantes. Para garantir que o design do Democrata não ficasse devendo em nada aos veículos de luxo europeus, a IBAP buscou expertise técnica e estética na Itália. A empresa firmou uma parceria estratégica com a renomada Progettazione, um prestigiado estúdio de engenharia e design automotivo com sede em Turim. Especialistas italianos atravessaram o Atlântico e se juntaram a uma equipe brilhante de engenheiros brasileiros, muitos dos quais haviam sido seduzidos pela magnitude do projeto e abandonado carreiras seguras nas montadoras estrangeiras para fazer história na IBAP. Sob as luzes brancas das pranchetas, o carro ganhava vida e refinamento. Os primeiros moldes de madeira e argila foram esculpidos com uma paixão quase artística. A fábrica começou a ser povoada não apenas por máquinas silenciosas, mas por operários orgulhosos. Vestir o macacão com o emblema da IBAP tornou-se rapidamente um símbolo supremo de status, um ato de resistência e patriotismo. O chão de fábrica recém-concretado vibrava com a promessa palpável de que, muito em breve, a primeira linha de montagem genuinamente nacional começaria a operar de forma ininterrupta. O gigante de aço havia, finalmente, aberto os olhos. No entanto, a ilusão romântica da engenharia logo colidiu violentamente com a natureza implacável da manufatura pesada. A transição dos desenhos impecáveis e dos moldes estáticos para a cruel realidade de uma linha de produção em série começou a cobrar um pedágio técnico e financeiro exorbitante. O primeiro grande abismo de engenharia surgiu justamente na grande inovação da IBAP, a carroceria de fibra de vidro. Na teoria e para a fabricação em pequena escala, a fibra de vidro era um material milagroso que dispensava prensas de aço milionárias. Mas na prática de uma produção que almejava milhares de veículos por mês, tornou-se um pesadelo logístico. Moldar a fibra exigia um controle rigoroso de qualidade que a jovem fábrica lutava desesperadamente para dominar. As variações climáticas, flutuações de umidade e temperatura dentro dos enormes galpões em São Bernardo do Campo afetavam drasticamente o tempo de cura da resina. O resultado era angustiante. Painéis de carroceria que sofriam microdeformações durante a secagem, portas que não se encaixavam perfeitamente no chassi ou capôs que apresentavam ondulações inaceitáveis sob a luz forte. O que era para ser uma vantagem econômica transformou-se em um gargalo de produção que exigia retrabalho manual exaustivo. Mas o verdadeiro calvário escondia-se sob o capô traseiro. O coração do Democrata, o ambicioso motor V6 de 2,5 litros, fundido em alumínio, era uma obra-prima de engenharia conceitual, mas um monstro indomável na linha de usinagem. Fabricar blocos de motor tão complexos no Brasil dos anos 60, sem o apoio da cadeia de fornecedores globais, era um desafio que beirava o impossível. O processo de fundição enfrentava taxas de rejeição aterrorizantes. Microfissuras e problemas de porosidade no alumínio comprometiam a durabilidade de dezenas de blocos, enviando milhares de cruzeiros diretamente para sucata a cada tentativa fracassada. Consequentemente, os custos de pesquisa e desenvolvimento, P&D, começaram a devorar o capital da IBAP em um ritmo assustador. O dinheiro arrecadado nas ruas, que parecia infinito nos dias de euforia, estava queimando nos fornos de testes muito mais rápido do que os otimistas planos de negócios previam.
Quando os primeiros protótipos funcionais do Democrata finalmente saíram dos galpões para os rigorosos testes de pista, a comemoração inicial da diretoria foi imediatamente abafada por uma preocupação profunda. O veículo, deslumbrante de se olhar, sofria de problemas crônicos de superaquecimento devido ao motor confinado na traseira sem ventilação adequada. A distribuição de peso incomum exigia reajustes milimétricos e caríssimos na suspensão para garantir a segurança em altas velocidades. Corrigir essas falhas estruturais críticas demandava mais horas de engenharia, novas peças importadas e, o mais importante, um tempo que a empresa já não tinha. O relógio, antes um aliado, transformou-se em um carrasco implacável. Nas ruas, a pressão dos 100 mil acionistas crescia exponencialmente. Eles liam os jornais, viam as fotos da fábrica pronta e queriam saber quando os carros finalmente começariam a ser entregues. A máquina estava desperta, as luzes estavam acesas e os operários estavam em seus postos, mas as engrenagens internas rangiam, sufocadas pelo peso da inexperiência técnica e da falta de tempo para refinar um projeto tão audacioso. O sonho nacionalista estava sendo brutalmente testado pelas leis da física e da termodinâmica. E as primeiras rachaduras invisíveis começavam a se espalhar pelos alicerces financeiros da IBAP. Em 31 de março de 1964, o alicerce sobre o qual o sonho da fábrica IBAP estava sendo erguido sofreu uma fratura sísmica, violenta e completamente irreversível. Enquanto as pesadas prensas e os tornos mecânicos de precisão começavam a ser instalados nos vastos galpões recém-construídos em São Bernardo do Campo, o eco metálico do progresso industrial foi abafado pelo ronco surdo dos tanques do exército, rolando pelas ruas das principais capitais do país. O golpe militar depôs o governo democrático e instaurou um novo e rígido regime ditatorial no Brasil. A princípio, para o cidadão comum e até mesmo para os operários orgulhosos que batiam o ponto na fábrica da IBAP, a mudança de poder em Brasília parecia apenas mais uma tempestade política em um país acostumado a turbulências. Mas, na dura realidade dos bastidores econômicos, aquela ruptura institucional representava uma sentença de morte silenciosa para o projeto do carro democrata. O novo governo não trouxe apenas generais para os corredores dos palácios. Trouxe uma equipe de tecnocratas econômicos frios e pragmáticos, cuja visão para o desenvolvimento do Brasil diferia radicalmente do nacionalismo vibrante e popular que embalara a fundação da IBAP. Para a nova ordem estabelecida, o progresso rápido, ordenado e rigorosamente controlado do país dependia de forma quase exclusiva da atração massiva de capital estrangeiro e do fortalecimento das grandes corporações multinacionais. Empresas como Volkswagen, Ford e General Motors não eram mais vistas como corporações imperialistas pelos novos ministros, mas sim como parceiros indispensáveis, âncoras de estabilidade de um regime que precisava mostrar resultados de modernização imediatos para legitimar seu poder. Nesse novo tabuleiro de xadrez geopolítico, a indústria brasileira de automóveis, presidente, transformou-se instantaneamente de um orgulho cívico e audacioso em uma anomalia extremamente perigosa. O modelo de negócios de Nelson Fernandes, uma empresa erguida pelo sacrifício financeiro de quase 100 mil pequenos acionistas, que mobilizava massas nas ruas, praças públicas e sindicatos com um discurso ferozmente nacionalista, passou a ser visto sob a lente da paranoia estatal. O que antes era celebrado como a grande vitória do homem comum brasileiro agora cheirava a populismo, desordem e, aos olhos desconfiados dos recém-formados serviços de inteligência militar, até mesmo a uma potencial subversão. Fernandes, que nos anos anteriores transitava com certa desenvoltura entre os políticos da antiga república para defender o sonho da indústria nacional, de repente viu todas as suas pontes de influência desmoronarem, transformadas em cinzas. O acesso aos gabinetes de decisão em Brasília foi abruptamente bloqueado. A ditadura preferia, de longe, negociar a portas fechadas com serenos executivos estrangeiros engravatados, que traziam a promessa de investimentos bilionários
e paz letárgica nas linhas de montagem, do que lidar com um empresário impetuoso e imprevisível que devia satisfações a 100 mil brasileiros comuns. O vento da história havia mudado de direção de forma brutal, e a IBAP agora se via obrigada a navegar diretamente contra o olho de um furacão político sem precedentes. A mudança de atmosfera foi asfixiante. A imprensa alinhada ao novo regime começou a exaltar as parcerias multinacionais, enquanto a IBAP, com sua ousada carroceria de fibra de vidro, moldada no ABC Paulista, foi progressivamente empurrada para o isolamento. O patriotismo oficial exigia ordem e eficiência importada, e não a teimosia de um sonhador nacional. O isolamento político da IBAP rapidamente se transmutou em uma asfixia financeira meticulosamente orquestrada. Com o objetivo de conter a inflação histórica e estabilizar a economia para agradar os credores internacionais, o governo militar implementou reformas severas que incluíam um controle de crédito draconiano no mercado interno. Para a fábrica de Nelson Fernandes, que naquele exato momento via suas reservas financeiras queimarem na luta desesperada da engenharia para corrigir os problemas crônicos de superaquecimento do motor V6 e da moldagem em larga escala da fibra de vidro. A necessidade de capital de giro tornou-se uma urgência de vida ou morte. No entanto, quando os diretores da IBAP buscaram as linhas vitais de financiamento nos bancos estatais de fomento, como o Banco do Brasil e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, as pesadas portas de carvalho do Estado encontraram-se trancadas a 7 chaves. As ordens não escritas, que circulavam silenciosamente nos relatórios confidenciais entre São Paulo e a recém-inaugurada Brasília, eram cristalinas. Nenhuma linha de crédito oficial, nenhum subsídio, nenhum alívio fiscal deveria ser concedido à indústria brasileira de automóveis, presidente. O governo justificava essas recusas nos bastidores alegando que o projeto era tecnicamente amador e economicamente insustentável. Essa narrativa, por uma coincidência macabra, ecoava perfeitamente os boatos maliciosos disseminados pelos poderosos lobistas das montadoras multinacionais. O Estado brasileiro, que teoricamente deveria atuar como a principal barreira de proteção de sua incipiente indústria nacional, converteu-se no arquiteto principal de seu estrangulamento. Sem qualquer acesso ao crédito institucional para amortecer o impacto do seu desenvolvimento em estágio crítico, a IBAP ficou exposta, nua e vulnerável, à brutalidade de uma economia em violenta transição. A inflação, embora estivesse sob o alvo das novas políticas, ainda corroía impiedosamente o poder de compra. O capital monumental arrecadado das caixas de sapato das famílias humildes, nos primeiros anos da década, derretia a cada amanhecer. O custo de manter maquinário internacional importado, atrelado à flutuação do dólar, disparava, sangrando o caixa da empresa dia após dia. Para agravar o desespero financeiro, o aparato burocrático do novo governo começou a tratar a IBAP com um rigor investigativo implacável. A empresa passou a ser alvo de fiscalizações federais contínuas, devassas contábeis agressivas e questionamentos jurídicos repentinos sobre a legalidade do seu sistema popular de venda de ações porta a porta. O que havia sido amplamente tolerado e até encorajado sob a luz do antigo governo democrático, agora era esmiuçado como uma potencial fraude contra a economia popular nas sombras do regime de exceção. A verdadeira intenção dessas operações não era proteger o investimento daquele professor ou daquela enfermeira, mas sim estigmatizar a credibilidade de Nelson Fernandes, imobilizar a diretoria com exigências burocráticas infinitas e preparar o terreno para um bote fatal. Dentro dos majestosos galpões industriais, a atmosfera eletrizante de outrora apodreceu, dando lugar a uma tensão espessa e sufocante. Os engenheiros e mecânicos, exaustos pela guerra técnica para finalizar o democrata, agora sentiam sobre os ombros o peso esmagador de um sistema de poder que não apenas duvidava deles, mas que ativamente conspirava pelo seu aniquilamento. A IBAP não enfrentava mais apenas as leis imutáveis da termodinâmica automotiva. Ela lutava uma guerra assimétrica e letal contra o próprio Estado. As sombras densas e frias da ditadura haviam envolvido a fábrica,
e a chama do orgulho nacional começava de forma trágica e silenciosa a se apagar. A asfixia governamental arquitetada nos corredores sombrios de Brasília era apenas uma das frentes de batalha que a fábrica Ibap precisava enfrentar. Enquanto os burocratas e generais fechavam as torneiras do crédito estatal e enviavam auditores implacáveis para vasculhar os livros contábeis, uma segunda guerra, muito mais sorrateira, silenciosa e letal, começou a ser travada nas trincheiras do mercado corporativo. As gigantescas montadoras multinacionais, instaladas no Brasil, corporações que até então observavam o projeto do veículo democrata com um misto de ceticismo distante e diversão altiva, subitamente perceberam que a piada havia ido longe demais. A Ibap não apenas havia erguido um complexo industrial monumental em São Bernardo do Campo, operando literalmente no mesmo quintal da Volkswagen e da Ford, como também havia provado inquestionavelmente que o consumidor brasileiro estava faminto por um veículo de luxo de linhagem puramente nacional. O projeto de Nelson Fernandes, mesmo lutando bravamente contra seus gargalos e tropeços técnicos iniciais, deixara de ser uma fantasia inofensiva e populista. Transformara-se em uma ameaça concreta ao monopólio estabelecido. E em um mercado ultracompetitivo dominado por poderosos oligopólios, ameaças de novos entrantes não são meramente toleradas ou desafiadas comercialmente. Elas são metodicamente e impiedosamente erradicadas. A primeira arma sacada pelos titãs da indústria estrangeira não foi feita de aço forjado ou chumbo, mas de tinta de impressora, papel jornal e ondas de rádio. De uma hora para outra, a cobertura midiática do país, que nos anos de fundação havia celebrado com entusiasmo a ousadia cívica da Ibap, sofreu uma metamorfose coordenada e brutal. Artigos com um verniz de jornalismo investigativo começaram a pipocar simultaneamente nas páginas das revistas e dos grandes jornais de circulação nacional. Reportagens tendenciosas questionavam de forma agressiva a segurança estrutural da carroceria de fibra de vidro, pintando-a como uma armadilha mortal em caso de colisões, e ignorando de forma absolutamente conveniente o fato de que tal tecnologia já era amplamente adotada e chancelada em carros esportivos de luxo na Europa e nos Estados Unidos. Além dos ataques técnicos, colunistas financeiros de renome, que habitualmente frequentavam os sofisticados e exclusivos coquetéis oferecidos pelos lobistas das multinacionais, passaram a publicar análises ácidas e pessimistas, decretando com ares de autoridade a inviabilidade matemática e operacional da Ibap. Não se tratava, sob nenhuma hipótese, de uma mera coincidência editorial espontânea. O mecanismo por trás dessa difamação era brutalmente lógico. As gigantes automotivas estrangeiras eram, de longe, os maiores e mais ricos anunciantes da imprensa brasileira da época. O recado não escrito, mas perfeitamente compreendido, circulava pelas chefias de redação com a frieza cortante de uma navalha. Qualquer veículo de comunicação, revista ou emissora de TV que ousasse continuar exaltando a saga nacionalista do democrata ou a figura de Nelson Fernandes, poderia se despedir definitivamente das lucrativas e vitais páginas duplas de publicidade da concorrência estrangeira. O silêncio financeiro comprou o ruído das manchetes. O impacto dessa campanha de sabotagem psicológica e midiática foi devastador e imediato. O veneno da dúvida foi incutido diretamente na corrente sanguínea da nação. Aqueles milhares de cidadãos comuns que anos antes haviam entregado suas economias com o peito estufado de patriotismo e esperança, agora abriam os jornais pela manhã e eram bombardeados com a narrativa de que haviam sido tolos, ludibriados em um esquema natimorto e megalomaníaco. A confiança, um ativo intangível e de fragilidade extrema, começou a se estilhaçar. O fluxo essencial de novos investimentos por parte da população, que era o verdadeiro oxigênio financeiro que mantinha as prensas da fábrica operando, estancou de forma abrupta. O estrangulamento narrativo pavimentou com perfeição o caminho para a fase mais física, cruel e terminal dessa operação de extermínio corporativo. Com a reputação pública da empresa sangrando ininterruptamente em praça pública,
A guerra invisível avançou com velocidade implacável para o seu estágio mais tático, cirúrgico e destrutivo. O colapso deliberado da cadeia de suprimentos da IBAP. Fabricar um automóvel em escala industrial é, em sua essência mais crua, reger uma sinfonia logística de proporções colossais. Mesmo que os brilhantes engenheiros brasileiros e italianos da IBAP tivessem dominado a complexa arte de fundir o bloco de alumínio do motor, V6 na traseira do veículo, e mesmo que conseguissem aperfeiçoar o meticuloso processo de cura da resina para a carroceria aerodinâmica de fibra de vidro, o carro democrata não era feito apenas disso. Ele necessitava desesperadamente de milhares de outros componentes cruciais para poder de fato rodar em segurança. Pneus de alta resistência, vidros temperados laminados, sistemas hidráulicos de freios, quilômetros de chicotes elétricos, faróis, maçanetas, dobradiças, amortecedores recalibrados, sistemas de exaustão e painéis de instrumentos. Nenhuma montadora do planeta Terra fabrica 100% de suas próprias peças. Todas elas dependem visceralmente de uma vasta, intrincada e fluida rede de empresas fornecedoras independentes. E foi exatamente neste calcanhar de Aquiles que a faca corporativa foi inserida e torcida com força máxima. A incipiente indústria nacional de autopeças no Brasil, da década de 1960, operava sob uma lógica estrita de dependência absoluta. Pequenos e médios fabricantes de freios, rolamentos e componentes elétricos sobreviviam exclusivamente, e muitas vezes por um fio, dos pesados e lucrativos contratos assinados com a matriz de compras da Volkswagen, da Ford, da Willis Overland e da General Motors. Quando os diretores e compradores da IBAP começaram a bater nas portas desses fornecedores locais, trazendo nas mãos os volumosos pedidos e cronogramas para equipar os primeiros lotes de produção em massa do Democrata, encontraram uma gigantesca muralha de portas sumariamente fechadas, evasivas esfarrapadas e um silêncio carregado de pavor constrangedor. A tática de intimidação, utilizada em bloco pelo cartel das montadoras estrangeiras, foi de uma eficácia assustadora. Proprietários de fábricas de peças relatavam, em conversas de bastidores sussurradas e cheias de genuíno medo, que haviam recebido ultimatos não oficiais, porém indubitavelmente claros, das grandes matrizes internacionais. A mensagem era de uma clareza mafiosa. Se vocês ousarem vender um único parafuso, um único disco de freio, um único feixe de molas para a fábrica IBAP de Nelson Fernandes, todos os seus contratos de fornecimento conosco serão cancelados e bloqueados permanentemente. Para o dono de uma fábrica metalúrgica de médio porte, perder do dia para a noite o contrato de exclusividade com a maior produtora de fuscas do país não representava apenas uma queda nos lucros. Representava a falência imediata, a demissão de centenas de funcionários e a ruína pessoal. Diante desse abismo, o terror corporativo falou muito mais alto e forte do que qualquer senso de patriotismo industrial. Subitamente, componentes universais e absolutamente básicos, que custavam meros centavos em qualquer linha de produção normal, tornaram-se artigos raros e inacessíveis para a montadora brasileira. Quando um fornecedor excepcionalmente corajoso decidia assumir o risco de cruzar a linha de piquete invisível e vender para a IBAP, ele o fazia aplicando uma sobretaxa punitiva, cobrando preços absurdamente inflacionados pelo triplo do valor de mercado e exigindo pesados pagamentos adiantados em dinheiro vivo. Os prazos de entrega, antes rápidos, eram misteriosamente adiados de semanas para longos e agonizantes meses. Lotes inteiros de peças fundamentais chegavam de propósito com defeitos dimensionais e inexplicáveis, forçando devoluções complexas e paralisando as operações da linha de montagem. O clima dentro das luxuosas e recém-inauguradas salas de reunião em São Bernardo do Campo tornou-se um retrato vivo e sufocante de um desespero absoluto e impotente. Nelson Fernandes e sua equipe de engenharia sênior olhavam, através das amplas janelas de vidro do mezanino, para o imenso chão de fábrica abaixo. Lá,
Eles viam reluzentes e maravilhosas carrocerias de fibra de vidro, perfeitamente esculpidas e alinhadas em fila indiana. Viam os robustos motores V6 repousando nos cavaletes de aço. Mas a linha de montagem estava completamente morta. Um silêncio fantasmagórico pairava no ar. Eles não conseguiam de forma alguma colocar os carros para fora do galpão, porque não havia palhetas para os limpadores de para-brisa. Não podiam assentar as portas porque as borrachas de vedação não haviam sido entregues. A fábrica IBAP não estava sucumbindo por falta de visão ou por erros irreparáveis em sua ousada engenharia. Ela estava sendo lenta e dolorosamente asfixiada porque havia sido cirurgicamente isolada do oxigênio industrial de seu próprio país. A doce ilusão de um mercado livre, soberano e competitivo havia evaporado como névoa da manhã, revelando a dura, fria e cruel realidade. No gigantesco e predatório jogo de tronos da indústria automotiva global, as regras não eram feitas para os sonhadores. Elas eram ditadas com mão de ferro pelos mais fortes, e aquela guerra, embora invisível e não declarada, já deixava um rastro inegável de destruição estrutural, da qual a IBAP jamais conseguiria se recuperar. A guerra invisível travada nos bastidores da cadeia de suprimentos e nas páginas dos jornais foi impiedosa, mas o golpe que verdadeiramente começou a desmantelar a indústria brasileira de automóveis, presidente de dentro para fora, foi de natureza puramente matemática. A IBAP estava sendo espremida por uma força implacável e silenciosa, um inimigo sem rosto que não precisava de reuniões secretas ou embargos corporativos para agir. A corrosão inflacionária e a exaustão do fluxo de caixa. Quando os milhões de cruzeiros foram inicialmente arrecadados nas ruas durante o auge do fervor nacionalista, eles representavam uma fortuna incalculável, um tesouro cívico capaz de erguer impérios. No entanto, o Brasil da segunda metade da década de 1960 enfrentava uma instabilidade monetária crônica. A inflação, embora os tecnocratas da ditadura recém-instalada tentassem domá-la a todo custo, ainda era um monstro faminto que devorava o poder de compra da moeda a um ritmo alarmante. O dinheiro que descansava nos cofres da IBAP, destinado a comprar maquinário, pagar salários e financiar a pesquisa do Democrata, perdia valor a cada amanhecer. Uma peça que custava 10 cruzeiros em janeiro passava a custar 20 em julho. Os contratos de importação de ferramentas da Europa e dos Estados Unidos, atrelados ao dólar forte, tornaram-se âncoras pesadíssimas que afundavam as finanças da montadora. Ao mesmo tempo, os problemas técnicos na linha de montagem exigiam constantes injeções de capital não previstas no orçamento original. A adequação da fibra de vidro às intempéries do clima de São Bernardo do Campo, o redesenho forçado do sistema de refrigeração do teimoso motor V6 traseiro e o pagamento de sobretaxas extorsivas aos poucos fornecedores de peças que ainda aceitavam vender para a IBAP, criaram um ralo financeiro colossal. A fábrica possuía operários capacitados, maquinário moderno e instalações de primeiro mundo, mas a linha de montagem vivia paralisada à espera de componentes embargados pelo cartel estrangeiro. E, na dura realidade da manufatura, uma fábrica parada é um forno crematório de dinheiro. Os salários de milhares de funcionários precisavam ser pagos pontualmente ao final de cada mês, independentemente de um único automóvel ter cruzado ou não os portões da fábrica. Diante da iminente evaporação de suas reservas vitais, a diretoria da IBAP, liderada por um cada vez mais encurralado Nelson Fernandes, tentou uma manobra desesperada, o lançamento de uma segunda e agressiva rodada de venda pública de ações. A lógica era tentar replicar o milagre cívico dos primeiros anos. O exército de vendedores porta a porta foi novamente convocado e enviado às ruas, carregando novas promessas, prospectos atualizados e fotografias dos belíssimos protótipos em tamanho real do Democrata. Mas as ruas haviam mudado. O país havia mudado. Quando os representantes da IBAP batiam nas portas das famílias de classe média, não eram mais recebidos com sorrisos esperançosos ou com o fervor patriótico de outrora. Eles encontravam rostos desconfiados, jornais empilhados com manchetes caluniosas sobre a inviabilidade da empresa
e uma hostilidade palpável. A campanha de difamação midiática, finamente orquestrada pelas concorrentes internacionais, havia cumprido sua missão com perfeição cirúrgica. A semente da dúvida havia germinado e se transformado em uma árvore envenenada. O povo brasileiro, antes orgulhoso de financiar o seu próprio progresso, agora se sentia tolo, amedrontado e traído. A segunda rodada de captação de recursos foi um fracasso sombrio e retumbante. O oxigênio financeiro externo, do qual a fábrica dependia visceralmente para sobreviver, foi cortado em definitivo. Os efeitos dessa asfixia não demoraram a se manifestar no chão de fábrica. Pela primeira vez desde a sua fundação gloriosa, a IBAP atrasou a sagrada folha de pagamento. Para os operários metalúrgicos que haviam deixado empregos seguros nas multinacionais para apostar no sonho nacional de Fernandes, aquele foi um baque psicológico devastador. Homens que antes vestiam o macacão da empresa com um orgulho quase militar, agora caminhavam pelos galpões silenciosos com os ombros caídos e o olhar perdido. O atraso nos salários significava aluguéis vencidos, prateleiras vazias em casa e a humilhação perante os vizinhos que trabalhavam na próspera e intocável Volkswagen, do outro lado da rodovia. O moral, antes inabalável, desmoronou vertiginosamente. A fábrica perdeu sua alma. Fora dos portões, a situação era infinitamente mais volátil. O cronograma oficial de entrega dos primeiros veículos Democrata, que havia sido amplamente divulgado e celebrado nos folhetos de venda, estourou. Os meses passavam e nenhum carro 0 km da IBAP era visto desfilando pelas avenidas de São Paulo ou do Rio de Janeiro. A desconfiança transformou-se em pânico, e o pânico rapidamente se incendiou em fúria. Aqueles mesmos quase 100 mil cidadãos comuns, professores, motoristas, enfermeiras e sapateiros, que haviam entregado as economias de uma vida inteira nas mãos de Fernandes, começaram a exigir respostas. Telefonemas inundavam a sede da empresa. Cartas enfurecidas entupiam a caixa de correio e, inevitavelmente, o que começou como uma ansiedade silenciosa transbordou para o asfalto. Grupos de acionistas lesados começaram a se aglomerar em frente aos imponentes portões da fábrica em São Bernardo do Campo. Não eram mais investidores visionários. Eram pais e mães de família em desespero, empunhando seus certificados de ações agora aparentemente inúteis, gritando palavras de ordem e exigindo a devolução imediata do seu dinheiro suado. As belíssimas carrocerias de fibra de vidro, lustradas e perfeitamente desenhadas, escondiam uma verdade irrefutável e terrível. O chassi financeiro e moral da indústria brasileira de automóveis Presidente havia trincado de ponta a ponta. A estrutura não suportava mais o peso de suas próprias promessas, e o colapso, outrora uma ameaça sussurrada nos jornais, agora batia violentamente à porta da frente. Enquanto os protestos de acionistas enfurecidos ganhavam volume nos arredores da fábrica em São Bernardo do Campo e os advogados da empresa lutavam contra uma avalanche de bloqueios judiciais e notificações do governo, Nelson Fernandes compreendeu que a batalha nos tribunais e nos bastidores logísticos estava praticamente perdida. A IBAP precisava de um milagre, mais especificamente, precisava de uma demonstração de força pública tão esmagadora e inquestionável que forçasse a mão dos burocratas de Brasília, calasse as manchetes difamatórias e reconquistasse instantaneamente o coração e a carteira do povo brasileiro. A arena escolhida para essa cartada desesperada, uma verdadeira aposta de tudo ou nada, foi o sexto Salão do Automóvel de São Paulo, realizado no majestoso pavilhão do Ibirapuera em 1968. O Salão do Automóvel era o maior, mais luxuoso e mais importante evento da indústria na América Latina. Era o palco iluminado onde os gigantes estrangeiros como Volkswagen, Ford e Chevrolet desfilavam seu poder econômico, apresentando seus últimos modelos sob chuvas de flashes, confetes e taças de champanhe. Infiltrar-se nesse território hostil e dominar as atenções era a missão máxima da diretoria da IBAP. No interior da fábrica, quase paralisada, longe dos olhos do público, uma pequena e exausta equipe de engenheiros e mecânicos de elite foi isolada do resto dos operários angustiados. A ordem era simples e brutal.
preparar os melhores protótipos do Democrata para a exibição, custasse o que custasse. Se a linha de montagem não podia produzir em série por falta de componentes embargados, a oficina de testes produziria obras de arte artesanais. As carrocerias de fibra de vidro foram lixadas à exaustão e pintadas com múltiplas camadas das cores mais vibrantes e sofisticadas, polidas até espelharem a luz. Os interiores foram estofados com couro impecável, os painéis de madeira receberam acabamento primoroso e cada detalhe cromado foi lustrado até o limite da perfeição. Eram veículos belíssimos de fato, máquinas imponentes que irradiavam luxo, potência e modernidade. Mas em sua essência profunda, eles eram miragens mecânicas. Atrás daqueles capôs reluzentes e painéis impecáveis, escondia-se o drama de um projeto estrangulado. Aqueles 5 carros excepcionais não representavam o início de uma frota de milhares. Eles eram, na verdade, tudo o que a IBAP conseguiria montar com o que restar em seus estoques. Quando as portas de vidro do pavilhão do Ibirapuera se abriram para o grande público, o que se viu foi um dos episódios mais surreais e eletrizantes da história automobilística do país. O estande da IBAP, localizado estrategicamente para confrontar o olhar das montadoras concorrentes, tornou-se o epicentro absoluto da feira. A multidão ignorou sumariamente os sedãs americanos e os compactos europeus, aglomerando-se aos milhares em volta do Democrata. A reação do público foi de um assombro eufórico. Ali, sob os holofotes intensos do pavilhão, o mito nacionalista ganhava contornos de aço, vidro e borracha. As pessoas tocavam a carroceria inovadora, sentavam-se nos confortáveis bancos desenhados por italianos, maravilhavam-se com a audácia do motor traseiro e choravam de emoção genuína. Repórteres que semanas antes haviam publicado artigos venenosos decretando a morte da empresa, agora se acotovelavam para fotografar aquele triunfo estético indiscutível. Para o cidadão comum que visitava o estande, o Democrata era a prova viva e irrefutável de que o Brasil era capaz de criar tecnologia de ponta. A campanha de difamação pareceu evaporar diante da beleza tangível daqueles automóveis. Nelson Fernandes caminhava pelo estande com a postura de um general vitorioso. Ele posava para fotografias ao lado das elegantes modelos, apertava as mãos de políticos surpresos, concedia entrevistas entusiasmadas e sorria para as câmeras de televisão, prometendo que as entregas em larga escala começariam em questão de semanas. A atmosfera era inebriante e por 5 dias gloriosos, a IBAP reinou absoluta como a rainha indiscutível da indústria nacional. Mas o sorriso de Fernandes era uma máscara pesada e dolorosa. Atrás da cortina de veludo do estande, a realidade era aterrorizante. Enquanto ele discursava sobre o futuro brilhante e a soberania nacional, ele sabia perfeitamente que as contas bancárias da empresa estavam secando, que não havia fornecedores dispostos a vender-lhes freios ou para-brisas para montar o próximo lote, e que relatórios sigilosos da Polícia Federal já circulavam nos gabinetes militares de Brasília, recomendando a intervenção forçada na companhia. A euforia do Ibirapuera era inversamente proporcional à agonia que se desenrolava nos bastidores. Aquele banho de luzes e aplausos não era um renascimento comercial. Era a celebração febril de um paciente em estágio terminal. Quando o último dia do Salão do Automóvel chegou ao fim e as pesadas portas do pavilhão começaram a se fechar, o som ambiente mudou. Os passos da multidão cessaram. As luzes brilhantes dos holofotes foram abruptamente desligadas e o silêncio tomou conta do estande. Os protótipos impecáveis do Democrata, que haviam magnetizado uma nação inteira, foram silenciosamente cobertos por lonas escuras e rebocados de volta para a escuridão da rodovia, em direção a São Bernardo do Campo. A ilusão fora perfeita, a paixão fora reacendida, mas uma exibição de gala não compra peças, não paga dívidas e não altera o veredito de uma ditadura. A última exibição do Democrata cumpriu o seu papel de encantar o Brasil, mas, tragicamente, serviu apenas como um belíssimo e melancólico canto do cisne antes da escuridão absoluta que estava prestes a devorar a fábrica IBAP. A euforia artificial e inebriante do Salão do Automóvel
dissipou-se na exata velocidade em que as luzes brilhantes do pavilhão do Ibirapuera foram apagadas. Quando Nelson Fernandes e sua exausta equipe retornaram à base em São Bernardo do Campo, a realidade bateu à porta não com a sutileza de um credor impaciente, mas com o peso opressor, frio e incontestável do aparato estatal. O regime ditatorial, que até aquele momento operava furtivamente nas sombras, asfixiando a fábrica IBAP através da negação sistemática de crédito oficial e do endosso velado ao boicote das multinacionais, decidiu que era a hora exata de desferir o golpe de misericórdia. O problema IBAP tornara-se insuportavelmente grande, incômodo e visível. Precisava ser erradicado não apenas das ruas e do mercado, mas destruído moral e legalmente para sempre. A arma escolhida para essa execução pública e sumaríssima foi a instauração de uma implacável comissão parlamentar de inquérito, a temida CPI. Sob a batuta e os olhares atentos de políticos e militares alinhados à nova ordem, a investigação profunda jamais teve o objetivo de salvar a primeira montadora nacional ou de proteger os interesses sagrados dos quase 100 mil cidadãos que haviam investido suas suadas economias. O objetivo central, minuciosamente calculado nos bastidores do poder, era transformar um grave colapso financeiro, que havia sido largamente induzido por forças externas, em um gigantesco, escandaloso e imperdoável caso criminal. O Estado precisava provar à nação que a tentativa de criar um carro 100% brasileiro, independente, não passava de um sofisticado e cruel esquema de pirâmide. Um golpe de estelionato premeditado para saquear o bolso do povo. Os jornais de grande circulação, que outrora haviam sido comprados pelo silêncio publicitário das corporações automotivas estrangeiras, agora estampavam manchetes garrafais e devastadoras, alimentadas por convenientes vazamentos seletivos dos relatórios do inquérito. Nelson Fernandes, que poucos anos antes era aclamado e carregado nos ombros como o grande herói da emancipação industrial do país, um visionário comparável a Henry Ford, passou a ser retratado nas capas das revistas como um criminoso de colarinho branco, sem escrúpulos, um megalomaníaco perigoso que havia dilapidado friamente a poupança popular. Auditores do Banco Central devassaram cada centímetro das contas da empresa, dissecando cada cruzeiro gasto na exaustiva pesquisa e desenvolvimento do democrata. Eles ignoraram de forma absoluta e conveniente as portas fechadas pelos fornecedores do cartel, a inflação galopante que corroía o caixa e as taxas extorsivas que a IBAP fora forçada a pagar para tentar sobreviver ao bloqueio das autopeças. Neste tribunal de exceção montado pelo regime, a complexidade brutal de erguer uma montadora de alta tecnologia do zero foi sumariamente desconsiderada. As inevitáveis falhas de engenharia, comuns a qualquer primeiro protótipo automotivo do mundo, foram classificadas no processo como provas documentais de fraude e má-fé. O cerco jurídico provocou uma paralisia asfixiante e imediata. As raras contas bancárias que ainda restavam à IBAP, guardando os últimos suspiros de capital de giro, foram impiedosamente congeladas por rígidas ordens judiciais. A diretoria da fábrica viu-se, da noite para o dia, impossibilitada de assinar um simples cheque para pagar a conta de energia elétrica dos galpões ou para comprar alimentos para o refeitório dos funcionários. Os talentosos engenheiros e técnicos de alto escalão começaram a receber intimações intimidadoras para depor perante as severas autoridades militares. A vibrante atmosfera de inovação técnica transformou-se rapidamente em um cenário obscuro de terror psicológico e constante interrogatório policial. O clímax sombrio dessa tragédia industrial não ocorreu sob os tetos de gesso de um tribunal civil em Brasília, mas no próprio asfalto da rodovia Anchieta. Na manhã de um dia cinzento e inesquecível de 1968, o persistente estrondo metálico do maquinário da IBAP não foi interrompido por uma falha mecânica, falta de energia ou por uma greve sindical de operários, mas pelo som ríspido e autoritário das botas militares marchando sobre o chão de fábrica recém-concretado. Dezenas de viaturas da Polícia Militar e agentes federais cercaram o complexo monumental em São Bernardo do Campo,
de forma coordenada. Munidos de pesados e inquestionáveis mandados judiciais de busca, apreensão e fechamento definitivo, eles invadiram as instalações sagradas que abrigavam o sonho da independência automotiva do Brasil. A cena que se desenrolou a seguir foi de uma violência simbólica devastadora. Um trauma gravado a fogo na memória daqueles que ali estavam. Homens fardados, empunhando armas longas e com feições impenetráveis, ordenaram aos gritos que centenas de operários metalúrgicos, muitos deles atônitos e com lágrimas grossas escorrendo pelo rosto sujo de graxa, desligassem imediatamente seus tornos de precisão, soltassem suas ferramentas de solda e abandonassem em fila indiana os seus postos de trabalho. A linha de montagem que lutara com tanta fúria e suor contra todas as intransponíveis adversidades da termodinâmica e do mercado monopolista foi bruscamente paralisada não pela concorrência capitalista, mas pelo próprio Estado brasileiro. Os gigantescos e majestosos portões de aço, que anos antes simbolizavam a gloriosa entrada da nação em uma nova era de soberania industrial, foram puxados com estrondo. O prédio foi lacrado pela justiça militar com pesadas correntes de ferro e cadeados invioláveis. No interior dos vastos galpões, agora subitamente envoltos em uma penumbra fúnebre, a destruição administrativa e intelectual foi instantânea e cirúrgica. Arquivos confidenciais contendo milhares de horas de insubstituível pesquisa, plantas arquitetônicas desenhadas à mão, patentes originais e diagramas valiosos do motor V6 de alumínio foram rudemente confiscados, jogados em caixas de papelão e desapareceram para sempre nos obscuros porões insondáveis da burocracia governamental. O maquinário importado de ponta, adquirido a duras penas com as economias de vida de professores primários e enfermeiras, foi sumariamente etiquetado como propriedade retida pela Justiça para futuro leilão. Nelson Fernandes foi formalmente indiciado e sua corajosa diretoria foi totalmente desmantelada, sendo todos afastados à força e sob escolta de seu próprio império. Todo o patrimônio físico da empresa, desde os imponentes galpões siderúrgicos até o último parafuso guardado no fundo do almoxarifado, foi bloqueado para o pagamento de uma montanha de dívidas e multas que, sob as novas circunstâncias impostas, tornaram-se impagáveis. O golpe final havia sido desferido com uma precisão letal e definitiva. A indústria brasileira de automóveis, presidente, não estava meramente falida por incompetência comercial. Ela havia sido ativamente assassinada pelas engrenagens de um sistema que repudiava sua existência. Do lado de fora, nas calçadas agora vazias e frias da Via Anchieta, dezenas de milhares de pequenos acionistas, espalhados por todo o país, compreenderam com uma dor lancinante e irreversível que seus orgulhosos certificados de fundação não valiam mais do que a fina tinta com a qual haviam sido coloridos. A maior promessa de uma revolução cívica da América Latina terminou não em glória, mas sob o toque áspero e gelado da lei militar. Quando a última viatura policial com a sirene desligada deixou o local e os lamentos abafados dos operários, recém-demitidos, se dissiparam na neblina poluída do ABC paulista, um silêncio esmagador, oco e absoluto tomou posse do gigantesco complexo. As máquinas calaram-se, resignadas à futura ferrugem. E lá dentro, intocadas, protegidas das intempéries, mas prisioneiras da burocracia, fileiras inteiras de brilhantes e impecáveis carrocerias de fibra de vidro do Democrata permaneceram congeladas no tempo. Estavam presas em uma escuridão perpétua, aguardando pacientemente por um futuro glorioso nas rodovias do país. Um futuro que, tragicamente, nunca chegaria a amanhecer. Com o lacre judicial frio e irremovível pendurado nos portões da fábrica em São Bernardo do Campo, o silêncio que se seguiu não foi o de uma máquina desligada, mas o de um luto nacional não declarado. A operação policial e o subsequente colapso da indústria brasileira de automóveis. Presidente, não destruíram apenas uma infraestrutura de aço e concreto. Eles pulverizaram as economias, a dignidade e a esperança de quase 100 mil famílias brasileiras. A verdadeira tragédia do encerramento da IBAP não pôde ser contabilizada nas planilhas apreendidas pelos auditores militares,
mas sim nas salas de estar humildes espalhadas por todo o país. Para os professores, operários, enfermeiras e pequenos comerciantes que haviam entregado suas poupanças vitais ao sonho de Nelson Fernandes, o despertar foi brutal. Os belos certificados de ações, impressos em papel nobre e adornados com o emblema da promessa nacional, que antes repousavam emoldurados nas paredes das casas como símbolos de orgulho cívico, transformaram-se da noite para o dia em pedaços de papel inúteis e zombeteiros. Representavam meses e por vezes anos de suor e sacrifício que haviam evaporado nos corredores insensíveis de um tribunal de exceção. Histórias de famílias que haviam adiado a compra da casa própria, de pais que haviam investido o dinheiro da educação dos filhos e de trabalhadores que perderam tudo o que tinham, afogaram-se no mar de cinismo das manchetes dos jornais, que agora chamavam essas vítimas de tolos ou gananciosos por terem acreditado no impossível. Enquanto a dor humana se espalhava silenciosamente pelas ruas do Brasil, o gigantesco complexo industrial no ABC Paulista transformava-se em um mausoléu prematuro. Dentro dos vastos galpões outrora vibrantes, o tempo parecia ter parado de forma cruel e artificial. Sem a manutenção diária, a poeira espessa logo cobriu as pesadas prensas e os dispendiosos tornos de precisão que haviam cruzado o oceano para forjar a independência do país. Mas a visão mais assustadora e melancólica daquele cemitério industrial encontrava-se na linha de montagem final. Lá repousava o que restou da grande frota do Democrata. Dezenas de carrocerias de fibra de vidro, esculpidas com a paixão dos designers italianos e o suor dos engenheiros brasileiros, alinhavam-se no escuro, imóveis como estátuas em um museu abandonado. A peculiaridade da fibra de vidro é que, ao contrário do aço, ela não enferruja com o passar dos anos. Portanto, os carros não se desintegravam como sucata comum. Eles permaneciam visualmente intactos, congelados no tempo, com suas cores originais lentamente opacas sob as camadas de sujeira. Eram fantasmas aerodinâmicos, uma frota espectral de carros de luxo que jamais sentiu o atrito do asfalto quente, jamais acelerou nas rodovias para as quais foram desenhados e jamais transportou as famílias que os financiaram. Eles ficaram ali, guardiões silenciosos de uma promessa assassinada. Quanto a Nelson Fernandes, o homem que ousou desafiar os Golias corporativos e o regime militar com a força do financiamento popular, seu destino foi o de um Ícaro contemporâneo que voou perto demais do sol escaldante do poder estabelecido. Acusado formalmente de crimes contra a economia popular e estelionato, ele foi arrastado por um longo, desgastante e humilhante processo judicial. A ditadura garantiu que sua imagem pública fosse irreparavelmente manchada, transformando-o de um visionário audacioso no vilão perfeito para justificar a intervenção estatal. Fernandes perdeu sua empresa, sua fortuna pessoal e o seu nome. Mesmo que, muitos anos depois, os tribunais civis não tenham conseguido comprovar a intenção deliberada de fraude, reconhecendo tacitamente que a IBAP sucumbiu por uma mistura de boicotes externos, inflação e erros logísticos inegáveis, e não por um esquema criminal, o dano já era irreversível. O homem que queria motorizar uma nação com tecnologia própria terminou seus dias isolado, carregando o peso de 100 mil sonhos destruídos e o estigma de uma derrota monumental. A queda da fábrica IBAP enviou uma mensagem glacial e definitiva a qualquer outro empreendedor sul-americano que ousasse nutrir ambições semelhantes nas décadas seguintes. O sistema havia demonstrado, com uma clareza brutal, o custo letal de desafiar a ordem econômica mundial e a dependência tecnológica. O Brasil continuou a produzir automóveis aos milhões nos anos que se seguiram, tornando-se uma potência global de manufatura. Mas os carros que saíam de São Bernardo do Campo continuaram, e continuariam por muito tempo, a ostentar emblemas estrangeiros. A frota fantasma dos democratas, enclausurada e esquecida, permaneceu como o testamento silencioso de uma época em que o Brasil ousou acreditar que poderia, pelas suas próprias mãos e com o seu próprio dinheiro, ser o dono absoluto do seu próprio destino.
O silêncio que reinava nos galpões abandonados não era apenas a ausência de ruído mecânico. Era o som ensurdecedor de uma nação que, por força das circunstâncias, havia sido ensinada a parar de sonhar. A história da fábrica IBAP e do seu ambicioso projeto democrata é muito mais do que um simples fracasso empresarial ou uma nota de rodapé esquecida nos compêndios de engenharia. É um conto profundamente trágico sobre os limites implacáveis do sonho em um mundo governado por monopólios de ferro. Nelson Fernandes provou que o Brasil possuía o talento técnico, a audácia e, acima de tudo, a paixão popular necessária para buscar a sua própria independência tecnológica. No entanto, ele subestimou de forma fatal a brutalidade do ecossistema que tentou desestabilizar. No xadrez impiedoso do capitalismo global e da manufatura em larga escala, não basta ter um design inovador, uma fábrica monumental e o apoio de 100 mil corações cheios de esperança. Quando os interesses financeiros de gigantes corporativos transnacionais se alinham perfeitamente com o pragmatismo frio e o controle absoluto de um Estado autoritário, os sonhadores e os intrusos são metodicamente esmagados. A IBAP não morreu devido a um defeito irreparável em seu motor V6. Ela foi lentamente asfixiada em escritórios acarpetados, em acordos de portas fechadas e através de embargos silenciosos. Foi uma execução industrial meticulosamente coreografada para garantir que o poder permanecesse exatamente onde sempre esteve. Hoje, a frota fantasma já se dispersou pelas névoas do tempo. A maioria dos brasileiros sequer sabe que um dia, pessoas comuns uniram suas parcas economias para desafiar de frente os maiores impérios automotivos do planeta. O democrata permanece apenas como um doloroso lembrete do que poderia ter sido. Um vislumbre de uma nação soberana que ousou olhar os titãs globais nos olhos, apenas para ser lembrada de forma cruel do seu devido lugar. O verdadeiro custo dessa queda não foi contabilizado em maquinário confiscado ou em moldes de fibra de vidro perdidos, mas na fratura da confiança de uma geração inteira, forçada a aceitar que não poderia ser a dona de seu próprio destino. Se você chegou até aqui e essa história fez você refletir sobre as engrenagens invisíveis e muitas vezes cruéis que movem as grandes indústrias e o destino das nações, inscreva-se no canal. Deixe o seu comentário abaixo. Você acredita que nos dias de hoje, um projeto puramente nacional e revolucionário teria alguma chance real de sobreviver contra as gigantes multinacionais? A sua opinião é fundamental para continuarmos desenterrando os segredos e as histórias esquecidas do mundo corporativo. Obrigado por assistir e até o próximo documentário.